Alô pessoal, bem-vindos ao nosso canal Ensino e Informação, nossa revista, lembrando, ensinoinformação.com, aqui é o professor Altamir. Nós queremos nessa videoaula de hoje não deixar para trás a questão do coronavírus, né? Que é uma pandemia, classificada como pandemia, e que está assolando o mundo inteiro, né? Ninguém pode dizer que está livre da contaminação, né? De ser contaminado por esse vírus, porque as medidas que estão sendo tomadas no mundo inteiro, fechamento de comércio, fechamento de shoppings, fechamentos de vias públicas e muito mais, tudo para conter a contaminação, né, a proliferação da doença, tá? Que agora atingiu de epidemia a classificação de pandemia. Essa classificação aí, na verdade, tá, tem surto, nós temos surto, que é algo bem local, por exemplo, num bairro, tá? Ou numa cidade pequena, tem um surto de uma determinada doença, por exemplo, sarampo, tá? E fica restrita aquela região, tem um surto, tá? Tem a parte também sazonal, por exemplo, o coronavírus, vocês podem observar que o coronavírus é uma doença que tem muito a ver, com, por exemplo, com os sintomas da dengue, da febre amarela, sarampo, que tem febre, né, associado aos sintomas, a, o, o quadro, né, de sintomas, febre, dor, esse tipo de coisa, não é muito característico de uma gripe, tá? Mas é uma preocupação muito mais importante porque os cientistas estudam o coronavírus, né? E sabem que ele não é simplesmente uma gripe. O que eu quero dizer é que, por exemplo, o coronavírus, se a gente está preocupado em classificar o coronavírus como pandemia, tem um surto, né? De surto passa para uma epidemia. A epidemia, por exemplo, pode atingir várias cidades de várias localidades de uma cidade. Então, isso é, por exemplo, uma epidemia, tá? Ela pode passar também de epidemia num estado, por exemplo, e nesse estado, por exemplo, Santa Catarina, o Piauí, ou qualquer estado de outro país, atingir várias cidades do estado, tá? Então, ela é epidemia, ela já está se propagando para não só localmente, numa região bem pequena, mas para uma região maior, e nessa região maior atingindo sub-regiões, digamos assim. Então, se eu estou considerando estado, as sub-regiões podem ser municípios, podem ser cidades, metrópoles, tudo mais, tá? Já a pandemia é um caso em que o vírus está se propagando no mundo inteiro, por exemplo, não só de bairro em bairro, provavelmente deve ter havido, tá, um foco, né, aonde surgiu o coronavírus. Possivelmente há de se dizer que é na China, onde existe uma quantidade de pessoas, né, muito grande pelo tamanho do país, né, porque é uma densidade muito grande populacional, a China. Agora, ninguém sabe se foi na China ou não, mas tirando esse aspecto da origem do coronavírus e voltando para a pandemia, tá? A pandemia é quando atinge não só um país, mas vários países, tá? Então isso aí é uma pandemia, então significa que é o mundo inteiro. Nenhuma cidade no mundo está livre da contaminação pelo coronavírus. Nenhuma pessoa que vive no planeta está livre dessa contaminação, porque ao deslocamento de ir e vir de pessoas de uma cidade para outra, né? Por avião, por trem, tá? E todas essas medidas estão sendo tomadas justamente nesse sentido, tá? Do aspecto regional, aspecto geográfico, tá certo? Então, nesse ponto aí, por exemplo, então, olha, a ciência está sempre preocupada em classificar os objetos. Então,
o objeto coronavírus é classificado como não surto, não epidemia, e sim como uma pandemia, e também não é uma endemia, tá? Vocês podem ver aí o que significaria endemia, tá? Por exemplo, a AIDS agora já está controlada no mundo, né? Mas também existe a questão sazonal, por exemplo. Olha, o coronavírus, se a gente deixar essa proliferação, a gente vai ver agora aqui, é um estudo estatístico, né? De uma possível progressão da doença, tá? A contaminação por dias, né? Aqui, ó, dias e número de infectados por dias, tá? De um, dois, três. Cada dia aumenta um contaminado, tá? A gente vai ver isso aí. Como poder usar uma série estatística temporal, né? Que depende do tempo, para cada tempo, o número de infectados. Seria os números índices tratados em estatísticas, tá? Mas a gente não está aqui preocupado, na verdade, em falar de estatísticas. A gente está querendo falar aqui, na verdade, de um possível modelo matemático que poderia estar aí por trás. Muita gente, com certeza, está trabalhando isso aí. Porque o grande compromisso com a ciência é a classificação dos objetos. Então, por exemplo, a classificação do coronavírus como vírus, diante da repercussão que ele tem, da proliferação que ele tem, certo? Da transmissão, propagação, né? Com respeito ao mundo inteiro. Então, essa classificação de ser pandemia, por exemplo, a matemática, todas as ciências também têm a preocupação de classificar os objetos. A matemática tem a preocupação de classificar os objetos dela. Por exemplo, uma função. Se a função é contínua, não é contínua, se ela é crescente, não é crescente, e colocar dentro de um pacote, dentro de uma classe, tá, de objetos. A classe de objetos das funções contínuas, tá? Uma função que não está dentro daquela classe. Tá? E por que ela não está dentro daquela classe? Certo? Então, toda a ciência se preocupa em classificar os objetos que são pertinentes à preocupação que tem justamente naquela área da ciência. Tá? Seja a ciência aplicada ou não. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui uma programação que é uma série aritmética. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A razão dessa série é 1. Nós já fizemos uma videoaula falando sobre sequência, série aritmética. A razão é 1. Então, A1 é 1, A2 é 2, A3, o A2 é o A1 mais o A1, o A3 é A2 mais A1, o AN é igual a N menos 1, o antecessor, o 1 aqui, somando mais 1 dá o 2, o 2 somando mais 1 dá o 3. Então, o 3 é igual a 2 mais 1, o 4 é 3 mais 1 e assim por diante. Então, se colocar isso aqui como se fosse uma série estatística temporal, tá certo? Em que para cada dia, pode ser dias, mas eu posso estar preocupado com semanas, eu posso estar preocupado com meses. E pode ter certeza que no começo a preocupação é ir por dias infectados, tá certo? Dias infectados em uma determinada região e depois vai se somando e fazendo as médias para o mundo inteiro, tá? Existem modelos matemáticos muito mais complicados, programação dinâmica, por exemplo, tá certo? Eu acredito que espero que não seja necessário uma intervenção da parte do mundo da comunidade científica para tratar isso aí como modelos matemáticos mais importantes, tá? De grande porte, que venha a exigir, por exemplo, a parte da pesquisa operacional. Aqui nós estamos só especulando para vocês, para ver que de repente o número de infectados aqui, ó, é uma coisa que é linear, tá certo? É linear, porque a razão entre a diferença entre 2 menos 1 é 1, a diferença entre 3 menos 2 é 1, a diferença entre 4 menos 3 é 1, tá certo? Essas colunas aqui, a diferença entre uma e outra, a diferença entre uma e outra aqui é 1, tá certo? Olha só, eu coloquei para algumas aqui, mas a diferença de altura entre uma coluna e outra é 1, tá? Mostrando que existe uma reta que daria o crescimento de y em função de x, y, número de infectados, em relação a x, que é o número de dias. Para 10 dias aqui, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, tá certo? Mas existem modelos mais complexos dentro da parte estatística, por exemplo, que trata de distribuições geométricas, distribuição de Erlang, tá? Distribuições geométricas, tá? E modelos mais complexos, que poderia dar uma resposta mais segura e mais
como eu poderia dizer, mais robusta, né? Mais robusta, uma explicação mais robusta para pequenas variações no quadro. É aí que está. Pequenas variações do quadro poderiam ser muito mais bem explicadas, tá? De tal maneira que a comunidade científica, uma paralela à outra, uma busca, em busca da vacina, tá certo? Uma preocupação em busca da vacina para conter o número de mortes, por exemplo, dos infectados, tá certo? Vacina não digo, mas um tratamento mais forte, como o da AIDS, por exemplo. Hoje a AIDS está mais controlada, tá? Existem partes sazonais, que é a época do carnaval, por exemplo, onde existe pessoal com mais grupo de risco que o pessoal que usa droga, por exemplo, entendeu? Injetável, tá? Então, se não houver muito cuidado na época do carnaval, que é a época dos foliões, vamos dizer assim, onde tudo pode acontecer, entendeu? Não existe muita restrição, tá? E o apelo para a diversidade é muito grande, então, de repente, aí na AIDS, como era no passado, né? Tinha uma influência muito grande, a época do carnaval, na proliferação da doença, por exemplo. Então, a parte sazonal seria o carnaval para AIDS. E aqui, para essa doença aqui no Brasil, olha, se perdurar, nós estamos no mês de março, e dia 22 começa o outono, e daí para frente vem o inverno. No inverno, então, a parte sazonal, então, por que a gente está fazendo isso aí? Porque existe uma preocupação das séries de estatísticas, séries temporais, no estudo, por exemplo, da tendência. Aqui a tendência, nessa série temporal aqui, é o crescimento linear, tá certo? Isso é só um exemplo, uma especulação. E poderia haver aqui um mês, um dia, mês, se fosse por um mês, aqui um mês, onde houvesse um pico maior, 2, 3 meses, 4 meses, um pico maior. E vai ter, justamente porque é no inverno. As doenças infecto-respiratórias são muito maiores no inverno, né? E atinge crianças, adultos, velhos, tudo mais, com mais rapidez, tá? E com muito mais força, tá certo? Então, essa tendência aqui linear, tá? Ela é só um exemplo, mas existe também a parte sazonal, tá? E tem outras também, doenças do tipo chikungunya, a dengue e tal, tudo com quadros parecidos. Então, até a pessoa ser diagnosticada, tá? E tudo mais, isso aí vai levar um tempo, o número de pessoas para ser atendido nos hospitais vai aumentar e tal. Então, a luta pela prevenção, né? A luta pela prevenção seria a vacina, né? Só que quando vai acontecer a vacina? Então, diante disso aí, a gente está preocupado com esse modelo aqui bem simples de médica, onde uma pessoa seria um foco lá no início, um foco lá numa determinada regiãozinha, num bairro lá, se foi, né? Desculpe se eu estou enganado. Lá na China, né? Houve um foco lá por causa de algum bicho, provavelmente dizem que foi uma cobra ou coisa parecida, como a AIDS diz que foi do macaco, surgimento lá do macaco, tá? Que passou para o humano. Então imagine lá um foco, lá numa região, tá? Em que uma pessoa passa para outra pessoa, tá? Essa pessoa, segunda pessoa, não passa para duas pessoas, ela passa para uma pessoa, tá certo? Então uma pessoa passa para uma pessoa, a outra pessoa passa só para mais uma pessoa, tá? Isso seria uma progressão aritmética no local, tá certo? Como tratado como um surto, tá? Se você mantivesse aquilo como um surto, seria mais fácil de trabalhar, mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu? Nós temos um mundo, as pessoas não estão mais isoladas hoje, porque viajar de avião, viajar de trem, tudo isso está sendo muito mais fácil, tá? E a frequência com que as pessoas viajam, se locomovem, é muito maior, não tem nem comparação. Tá? O mundo da tecnologia atingiu os meios de mobilidade, né? Seja urbana, você está num trem, você está num metrô, entendeu? Quantas pessoas entram dentro de um trem, quantas pessoas entram dentro de um ônibus? Então, a possibilidade de propagação dessa doença é enorme, realmente. Então, não vai ficar restrita uma série, não ficaria restrito um surto lá na China, porque as pessoas que estão aqui na América, olha só, não precisa ser na Europa.
Nós vamos para a Europa, depois vamos para a China, da China volta para a Europa vamos para o Brasil, do Brasil vamos para a Bolívia, depois vamos para a Antártida, e assim vai. Tá? É uma viagem ao longo do mundo inteiro, essas pessoas se locomovendo. Então, é claro que essa doença de surto não poderia ficar em surto, tá? E ela passou de surto para epidemia, hoje ela está como pandemia, justamente porque todas as pessoas do planeta estão sendo atingidas. Então, uma outra sequência série aritmética ainda não é suficiente para explicar hoje a pandemia do coronavírus. Porque essa série geométrica aqui, olha só, no primeiro dia é 1, no segundo dia é 7, no terceiro dia é 13, tá? Então, uma pessoa, uma passou para uma passou para uma passou para uma, tá? Não passou para duas pessoas, tá? Nós vamos ver. De qualquer forma, entendam que nesse modelo aqui está sendo entendido que cada uma pessoa passa só para uma, tá? E então sete pessoas, no final nós vamos ter 7 pessoas no dia 2, de alguma maneira, 13 pessoas no dia 3, tá? Sempre 6 pessoas. A razão dessa progressão aritmética é de razão 6, tá? 1 mais 6 pessoas, no outro dia dá 7, 7 mais 6 pessoas dá 13. Note que está constante. E é claro que não é verdade isso aí, tá? Mesmo que seja um surto local. Como foi um surto local e se chegamos a uma pandemia, como eu expliquei, essa diferença entre uma barra e outra coluna aqui, né? Sendo igual a 6, 7 menos 1 dá 6, 13 menos 7 dá 6, 19 menos 3 dá 6, e assim por diante, tá? Não pode ser explicação hoje mais para a pandemia, tá? Porque é uma série simplesmente aritmética que a gente sabe que a propagação, a proliferação, o contágio da doença não é de uma pessoa só para uma pessoa, tá? A pessoa viaja para um país e contamina 2, 3, 4, 5, 10, 20 dentro de um metrô, por exemplo, ou dentro de um ônibus, tá certo? Ou dentro de uma embarcação, dentro de um navio, tá? As pessoas, como eu disse, estão se locomovendo ao redor do mundo, tá? Medidas, é claro, estão sendo tomadas justamente para que evitem aglomeração de pessoas, para que pessoas não se desloquem mais de uma região para outra região, sem mais nem menos, tá certo? Elas estão sendo privadas dos seus direitos de ir e vir, mas por uma justificativa razoável e plausível, que é a não proliferação de uma ordem que se passe de pandemia e que não se possa mais dar nenhum nome mais de epidemia para pandemia, de pandemia para alguma outra coisa, tá? De qualquer forma, a pandemia já é algo bastante grave, preocupante, que nós estamos vendo aí o número de mortos na Itália, né? Passando de 1.000 na Espanha também, tá? Aqui a gente vê que também aqui a progressão, mesmo que seja 6 pessoas a mais em cada dia, ainda é linear, tá certo? Então, esse aqui é o crescimento linear. Novamente voltando, que o coronavírus aqui, por exemplo, para o nosso país, aqui, Brasil, nos meses de março, abril, maio, junho e julho e agosto, até setembro, 22 de setembro, é inverno, né? Época onde o coronavírus deve se intensificar de forma muito mais gritante, né? Justamente porque são meses de inverno e as pessoas estão mais suscetíveis ao contágio, né? Através de gripe, espirro e tudo mais, né? Então, daí a pessoa que está com gripe já ela pega o coronavírus e espalha com mais facilidade, tá? Porque ela vai pensar que está somente só com gripe, tá? Até provar que ela não está com gripe, ela está andando por aí. Pessoal, vamos ver outro tipo de série, que é a série geométrica aqui, ó. 1 no primeiro dia, 2 no segundo dia, mais 4 no outro dia, 8 no outro dia, 16, 32, 64, 128, 256. Olha, essa aqui é uma progressão geométrica, tá? E acho que nós já estamos em progressão geométrica, talvez muito maior do que geométrica, indo, se já não estamos, por uma progressão ordem exponencial, tá? Ordem exponencial, nós vamos chegar lá. Então, sequência geométrica aqui, 1 passa para 2, 1 passa para 2, tá certo? Olha, 1
cada indivíduo, estou supondo de maneira mais simplória e simples possível, que somente uma pessoa esteja passando para duas, tá? Sempre para duas. A outra, as outras duas pessoas, cada uma passa para duas, dá quatro. As outras quatro pessoas, cada uma passa para duas, dá oito. Então vai indo essa razão aqui. Cada um, o 2 é 2 vezes 1. O 4 é 2 vezes 2. O 8 é 2 vezes 4. O 16 é 2 vezes 8. O 32 é 2 vezes 16. Então, dessa série aqui, ó. Note, olha só, olha a pilha. Começa aqui com 1, o 2, o 3, o 4. Possivelmente não dá para se perceber. Mas foi percebido com muita nitidez a partir do sexto dia, digamos assim. É só um exemplo. A partir do sexto dia, percebeu-se uma coluna se acentuando aqui, depois mais acentuada, muito mais acentuada, e aqui muito mais acentuada. Isso aqui é muito parecido e é, na verdade, o 2 na x, uma função exponencial. Para cada valor de x, se o x aqui pudesse ser número real, daria uma curva aqui, ó, exponencial. Começa de zero, ela vem tangenciando aqui, ela vai aumentando aqui, daqui ela vai subindo gradativamente e com muita rapidez, em função de x, que seria um número inteiro aqui, x seria o número de dias, o número de semanas, depende de como está sendo feito o tratamento da estatística. Então, note, se eu somar aqui 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 dá 32, já dá 61. Tá? 1 mais 2 mais 4, mais aqui até 32, aqui até aqui, ó, já dá 32, que dá 61, quase perto do 64, que é o número de dias, número de infectados no sétimo dia. Se eu somar tudo isso aqui, vai dar um número muito grande de pessoas. Eu não coloquei esse somatório aqui, ó, 500 e pouco, mais 200 e pouco, mais 100 e pouco, aqui já vai dar mais que 1000 aqui, né? Não sei, não fiz o cálculo, tá? Mas tem que tomar muito cuidado também que a gente precisa saber o número total de infectados. Não é a razão de infectados aqui de 9 para 8, né? De 9 para 8, 256 por 128, né? Que dá 2, né? Razão sempre 2. Essa coluna dividida por essa coluna aqui dá sempre 2. Tá? Então, note que essa série aí já é uma série geométrica de razão 2. Tá? Agora, nós podemos pegar uma série em que cada indivíduo, o primeiro indivíduo, passa a doença para 3 indivíduos. E cada um desses 3 indivíduos passa a doença para mais 3. Então, uma série geométrica com razão 3, olha só. 1, 3, 7, 81, 242, 729, tá? Então, 1 é 3 na 0, 3 é 3 na 1, o 9 é 3 ao quadrado, 27 é 3 na terceira, 81 é 3 na quarta, o 243 é 3 na quinta, o 729 é 3 na sexta, o 2187, olha, é um número bem grande já, é o 3 na sétima, no sétimo dia, o 6.561 pessoas infectadas é o 3 na 8, 19.683 é o 3 na nona, tá? Então, olha só a rapidez, a quantidade de pessoas que são infectadas ao longo do tempo, no tempo, né? Então, se eu somar de 1 até 13, de até 9 aqui, de 1 até 9, os 3 primeiros, nem aparece na lista da 13. Então, fico aqui como se não existisse nada, tá? Mas é percebido já no quarto dia, tá? Uma coluna, outra coluna maior aqui, aqui está maior, novamente o aspecto exponencial, um crescimento acentuado. A função exponencial, ela cresce acentuadamente, 3 na x, ela cresce muito mais do que 2 na x, que é da tela anterior, o 2 na x, isso aqui, tá? Então, o 3 na x, o crescimento é muito mais rápido, tá certo? Em função do número de dias, em função do número de dias. Aqui é dias, pode colocar x aqui. A função f de x igual a 3 na x, e para todo x não precisa ser o número inteiro, mas nós estamos trabalhando aqui com os números inteiros naturais aqui, de 1 até 10 dias, tudo mais. Então, para cada x aqui, no 11º dia, 11, no 20º, imagine, 3 na 20, 3 na 20. Como estaria o número de contaminados no 20º dia, tá certo? Então, isso aí foi uma pequena videoaula que nós fizemos para mostrar para vocês o que poderia ser feito em termos de tratamento matemático, estatístico ou não, né? Para observar
não só para observar, mas para manter, né? Manter, né? Sempre focado o cientista, aquele que está tentando buscar vacina e aquele que está tratando dos doentes que já estão internados, enfermos, né? Com determinados remédios, para conter o número de mortos, né? Considerando que pode haver aí no meio do caminho um modelo para estabelecer que dá mais explicação com respeito ao crescimento de infectados ao longo do tempo, tá? E isso, na verdade, para tomar medidas preventivas, né? E o controle da doença em si, tá? Isso foi só especulação, ninguém aqui é cientista no sentido de estudar o coronavírus, né? E modelos muito mais importantes, ou modelos muito mais abrangentes, que possam explicar esse fenômeno de tal maneira que os cientistas possam ter uma resposta mais imediata para o problema, para diminuir o número de infectados no mundo inteiro. E, por isso, diminuir o número de pessoas internadas e, possivelmente, diminuir o número de pessoas mortas. Se você gostou do vídeo aula, da videoaula, se foi útil, deixe seu like, tá? E se inscreva no canal. E como não poderia deixar de fazer, você que não há necessidade de ir para um lugar fechado com muitas pessoas, evite isso aí, né? Evite se deslocar de um local para outro, fique em casa, né? Tome seus cuidados, se mantenha inteirado na mídia, porque a mídia hoje não está fazendo fake news e nem deveria fazer fake news. Ninguém tem essa irresponsabilidade de fazer fake news diante de uma coisa tão grave que está sendo o coronavírus. Tá? Um grande abraço a todos e se cuidem.